Capítulo 232. A captura finalmente mordeu a isca, o imortal parece ter caído na piscina da morte no céu. Ao ouvir isso, Gu Shangji pareceu surpreso. Não é impossível para mim deixar você ir, mas agora não é a hora. No entanto, não vai demorar muito, ele disse casualmente com um tom de desaprovação em sua voz. No entanto, ao ouvir suas palavras, Jiang Chuchu sentiu-se ainda mais inquieta e sentiu um arrepio na espinha. Isso significa que a reencarnação do mortal foi encontrada por Gu Shangji. É por isso que ele está tão confiante de que esta situação será resolvida em breve. Pensando nisso, ela não pôde deixar de se sentir preocupada. Não importa o que aconteça, ela ainda é a santa do Palácio Mortal, o que significa que ela nasceu e foi criada para ser inimiga de Gu Shangji e nunca deveria estar no mesmo barco que ele, mesmo que suas palavras agora abalassem seu Heart. Você subestimou demais o mortal. Gu Shangji, mesmo que você tenha vantagem no momento, com os inúmeros métodos que o mortal tem, tudo o que você fizer será reduzido a nada. Jiang Chuchu olhou para ele e disse calmamente: quanto a me deixar ir, eu não pense que você seria desse tipo. No final, você certamente pensará em uma maneira de me matar para que sua verdadeira identidade não seja exposta. Depois de ouvi-la, Gu Shangji ficou um pouco atordoado, como se não esperasse que ela dissesse isso, e então soltou um suspiro. Por que você não confia em mim? Eu não me importo se você deixar este lugar. Se você não acredita em mim, então eu vou deixar você ir agora, mas só posso deixar você ir por um tempo, no máximo. Se você se comportar bem, vou considerar deixar você sair mais no futuro, ele disse com uma expressão séria. Você está dizendo a verdade. Ela ficou um pouco surpresa, já que estava apenas testando as águas com ele, mas não esperava que ele realmente concordasse com isso. De repente, ela sentiu uma emoção inexplicável dentro de seu coração, como culpa e confusão, o que era muito complicado. Asterisco 1, asterisco no segundo seguinte, sua visão ficou turva quando ela já havia deixado o mundo interior de Gu Shangji e apareceu dentro de um antigo pavilhão alto. O céu lá fora estava escuro com a lua escondida e as estrelas visíveis. A energia aqui. Não estamos no reino superior. Sua expressão mudou ligeiramente no momento em que ela percebeu a diferença de terreno neste mundo, fazendo seu coração afundar. Desde que Gu Shangji veio para um reino inferior, isso apenas provou que seu palpite estava se tornando realidade. Ele já havia encontrado a localização da reencarnação do mortal Oni. O que você acha? Eu não menti para você, certo? Se agora você me chamar de seu mestre, talvez eu deixe você ficar no mundo exterior um pouco mais. Ele olhou para ela com uma expressão um tanto intrigante. Desde que ele se atreveu a deixá-la sair, ele definitivamente tinha confiança para impedi-la de escapar repentinamente. Então, pensando nisso, Jiang Chuchu ficou particularmente calmo. Parece que você já deixou o reino superior. Você encontrou a reencarnação do mortal. Enquanto falava, ela olhou para o magnífico edifício à sua frente e notou que sua localização atual parecia ser em uma cidade antiga. Quanto a qual reino em particular eles estavam, ela não tinha ideia alguma porque ela estava presa no mundo interior por tanto tempo que ela nem sabia como ele chegou aqui ou que armadilhas ele havia armado. Pensando nisso, ela se sentia cada vez mais inquieta. Como a santa do Palácio Mortal,
Ela agora estava testemunhando a reencarnação do mortal Oni em perigo, mas ela não podia fazer nada para impedir. A emoção parecia um espinho que sempre doía em seu coração. Fracamente, parecia haver uma voz dizendo a ela para detê-lo, parar Gushangji. Eu realmente não sei como o Palácio Mortal fez uma lavagem cerebral em você. Você acha que vale a pena me ofender pelo mortal? Gushangji olhou para a expressão calma dela antes de sorrir casualmente e ficar de pé no pavilhão com as mãos cruzadas. Seu manto vermelho escuro esvoaçava ao vento com uma aura tão profunda quanto o mar abissal, que palpitava. Então, sua mão apontou lentamente para a fronteira na frente dela, como se tivesse um significado. Você vê isso? Este mundo já está sob meu firme controle. Você acha que a reencarnação do mortal Oni pode escapar? Ele disse em um tom confiante, mas ridículo, como se o mortal não fosse nada para ele. Ouvindo suas palavras, Jiang Chuchu ficou ligeiramente pálida, mas secretamente, ela estava rangendo os dentes enquanto fracas flutuações de runas antigas varriam suas palmas, transformando-se em uma aura estranha que lentamente se dissipou no vazio. Agora, a única coisa que ela podia fazer era usar a técnica secreta do Palácio Mortal para permitir que a reencarnação do mortal Oni sentisse sua presença. Ela acreditava que se pudesse despertar algumas das memórias passadas da reencarnação do mortal Oni, ele seria capaz de discernir sua atual situação perigosa. Mais ou menos, forneceria alguma ajuda para a reencarnação do mortal Oni. Tudo bem. Só vou deixar você sair hoje para tomar um pouco de ar fresco. Seu tempo está quase acabando. Eu não serei bom se você tentar fazer algo em segredo mais tarde e frustrar meus planos. Neste momento, Gushangji continuou falando como se não tivesse notado suas ações agora, mas o sorriso em seu rosto parecia um tanto intrigante. Parece que a captura finalmente mordeu a isca. Ao ouvi-lo, ela ficou um pouco pálida enquanto seus movimentos secretos quase pararam. No entanto, antes que ela pudesse falar, ele imediatamente acenou com a mão e uma rachadura apareceu no vazio na frente dele mais uma vez. O corpo de Jiang Chuchu desapareceu repentinamente quando ela foi enviada de volta ao mundo interior. Ela sabia que era inútil resistir, então optou por não fazer nada a respeito. A verdadeira força de Gushangji atingiu um estado aterrorizante, e Jiang Chuchu, que sempre teve uma forte percepção, sentiu ainda mais a sensação de palpitações e desespero impotente. Agora, sua única esperança era que a reencarnação do mortal Oni pudesse notar as flutuações que ela enviou agora usando a técnica secreta. Já que ambos eram do Palácio Mortal, ele deveria ser capaz de sentir isso, não importa o quão longe ele estivesse. Ela desperdiçou muito da minha energia, mas parece que funcionou. Depois de jogá-la de volta ao mundo interior, Gushangji não pôde deixar de revelar uma expressão um tanto intrigante. Durante este período, seu cultivo atingiu o Peak Sacred Realm. Durante todo o processo, ele já havia trocado seus pontos Fortuite por 60 peças completas de Absolute Detachment Bones, incluindo toda a sua coluna, todo o seu crânio e todos os seus 4 membros. Com todas essas habilidades em mãos, nem mesmo um ser no reino do Senhor Sagrado era páreo para ele, sem mencionar os muitos ases poderosos que ele tinha nas mangas. Foi por isso que Jiang Chuchu foi inteligente o suficiente para não oferecer nenhuma resistência inútil. Enquanto isso,
quando Gu Shangji estava balançando seu Dial Heart, ele já podia ouvir o som de notificação do sistema e sabia que o Fortuit of the Fortuata Zone, Jiangyang, estava enfraquecido por causa disso, mas sua reação mais tarde o surpreendeu um pouco. Parece que sua reverência profundamente enraizada é apenas para o mortal. E ele apenas reencarnou. Houve uma mudança em sua expressão, uma vez que provou sua suposição de que o meio do mortal Oni não era realmente tão inocente. Agora que tenho a prova, é hora de usá-la. Não importa o quão cuidadoso Jiang Yang seja, ele vai cair nessa quando chegar a hora. Gu Shangji sorriu. Desde o início, ele pretendia deixar Jiang Chuchu sair para que pudesse enganar Jiang Yang para vir aqui, mas se ele ordenasse diretamente que ela o fizesse, ela definitivamente não cooperaria, e foi por isso que ele elaborou esse plano. Ela provavelmente nunca descobriria que sua jogada inteligente agora colocava Jiang Yang em desvantagem. Agora, Gu Shangji estava indo em direção ao Sky Pool of Death de acordo com as informações que recebeu anteriormente. Ele sabia que o mortal havia armado armadilhas ali, mas não se importava com isso. Além da Terra Santa Celestia, a piscina celestial da morte era definitivamente o lugar que Jiang Yang mais queria estar, então se ele encontrasse algum perigo no futuro, ele certamente escaparia para aquele lugar. Portanto, Gu Shangji poderia simplesmente ir lá primeiro e preparar suas armadilhas. E o Ming Kong certamente não seria capaz de matar Jiang Yang, mas não deveria ser problema para ela feri-lo gravemente. Para fazer o Fortuit de Jiang Yang chegar ao fundo do poço, Gu Shangji ainda precisava pensar em uma maneira de realmente romper o relacionamento entre ele e a Lady Fortuatas, Yao Yao. Na verdade, antes de deixar a Terra Santa Celestia, ele já havia lançado as sementes de seu plano ao dizer essas palavras a Yao Yao. Por outro lado, depois que Jiang Chuchu ativou secretamente a técnica secreta do Palácio Mortal a milhões de quilômetros da Terra Santa Celestia, Jiang Yang, que estava sentado com os olhos fechados dentro de sua caverna, sentiu as estranhas flutuações no vazio e de repente estalou. Seus olhos se abriram, nos quais houve um flash de luz brilhante. Ele olhou para a carta que foi colocada sobre a mesa de pedra antes de revelar um sorriso calmo com os lábios. É uma energia vinda dessa técnica secreta. Finalmente chegou. Não teria sido melhor revelar a respiração mais cedo em vez de esperar até agora. Sobre a técnica secreta dentro do Palácio Mortal, ele naturalmente não poderia ser mais claro porque além dos sucessores do Palácio Mortal, ninguém mais saberia sobre essa técnica secreta. No reino da Estrela Celestial, essa energia era sem dúvida a melhor maneira de provar que a pessoa era alguém do Palácio Mortal, então, desta vez, ele não tinha mais dúvidas. Quanto ao motivo pelo qual a outra parte não revelou essa energia da última vez, ele pensou por um momento e concluiu que a pessoa estava sendo muito cuidadosa, o que o deixou muito satisfeito. Então, ele simplesmente chamou o Ancião Supremo, Zhao Yi, e deu suas ordens, parecendo calmo, antes de sair da Terra Santa Celestia em direção ao local combinado. Uma vez que o Palácio Mortal se envolveu no reino da Estrela Celestial, isso tornou tudo muito mais fácil, pois tudo estava de volta sob seu controle. Quanto a Gu Shangji, que havia deixado a Terra Santa Celestia por dias, ele não prestou muita atenção a isso, já que a piscina celestial da morte era um lugar do qual ninguém simplesmente retornaria. Vovó,
Que tipo de lugar é a piscina celeste da morte? O mestre partiu por 4 dias e não há notícias dele. Ao mesmo tempo, nos portões da montanha da Terra Santa Celestia, uma pequena figura com olhos pretos perfeitos como joias parecia inquieta. Ela não era outra senão Yao Yao. No momento, ela estava olhando para fora do portão com entusiasmo e preocupação, pois queria ver seu mestre voltando do céu, mas depois de vários dias, ninguém voltou. Mesmo sentindo que seu mestre era muito poderoso e a possibilidade de qualquer acidente acontecer era pequena, ninguém poderia prever o que aconteceria no futuro. Não apenas isso, quando Gu Shangji saiu naquele dia, as palavras que ele falou pareciam como se ele estivesse dando suas últimas palavras. A piscina celeste da morte. Parece um lugar muito perigoso, mais aterrorizante do que algumas das áreas proibidas, mas não precisa se preocupar, Yao Yao. Se o seu mestre é capaz de simplesmente destruir as montanhas místicas, então os perigos na piscina celestial da morte devem ser tão fáceis quanto caminhar para ele lidar. Vovó Inhua a confortou, mas dentro de seu coração, ela estava tão preocupada quanto ela. Se um imortal como ele precisa ter cuidado com isso, isso apenas mostra o quão perigoso é o Sky Pool of Death. Agora que Gu Shangji não estava ao lado deles, era apenas uma questão de tempo até que eles brigassem com Jiang Yang, já que ambos sabiam secretamente que ele havia sido dominado. De vez em quando, ele aparecia ao lado deles e pedia calorosamente algumas palavras de preocupação, o que os deixava ainda mais inquietos. O misterioso poder dentro do corpo de Yao Yao ainda estava fora de seu controle, então se Jiang Yang realmente tentasse prejudicá-los, eles não seriam capazes de resistir. Vovó, você acha que Jiang Yang propositadamente contou ao mestre sobre isso para que ele pudesse matá-lo lá? Yao Yao perguntou preocupada, pois estava com medo de que algo tivesse acontecido com Gu Shangji. Se o mestre não estiver mais conosco, o que devo fazer? Devo apenas fazer o que ele disse e encontrar Jiang Yang enquanto finjo não saber de nada. Se alguma coisa acontecer com o mestre, eu nunca vou perdoar Jiang Yang, ela murmurou enquanto um flash de luz de flor de pêssego apareceu em sua testa. Em um piscar de olhos, vários dias se passaram. A piscina celestial da morte, assim como seu nome, era uma vasta e ilimitada lagoa celestial clara localizada no topo da montanha divina celestial, cobrindo uma circunferência de quase 8.000 quilômetros. Lá, a luz e as sombras em camadas eram esplêndidas enquanto muitos nevoeiros permaneciam, parecendo indistintos e sagrados. Descendo a montanha divina, todos os tipos de veias e padrões eram visíveis, como uma formação natural condensada em todos os 8 cantos da montanha. Era elevado e antigo, dando às pessoas uma pressão assustadora. Mais fundo na montanha, a Kes Energy também permaneceu, como um pedaço do céu se abrindo. Dizia-se que um ser indestrutível ascendeu deste lugar e foi para o reino superior, enquanto as gerações posteriores chegaram a dizer que este ser já havia se tornado um imortal e alcançado poderes insondáveis. Sob muitos rumores, o Sky Pool of Death estava agora envolto em uma camada de mistério, e alguns até diziam que continha poderes imortais incomparáveis que poderiam fornecer a qualquer um uma transformação transcendente. Na história do Reino do Céu Celestial, os cultivadores que não tinham muito tempo para viver corriam para este lugar quase todos os anos para passar pelo Nirvana, tentando estender sua vida útil e viver outra vida.
É claro que todo cultivador que vinha aqui, não importava seu cultivo, sempre acabava sangrando fora da piscina celeste da morte, impedindo-os de dar um passo à frente. Alguns até disseram que um ser antigo vivia dentro do Sky Pool of Death que poderia destruir o mundo inteiro com apenas um movimento. Nos últimos dias, sempre há movimentos alarmantes vindos da piscina celeste da morte, acompanhados por uma névoa verde ofuscante. O que exatamente está acontecendo? Será que um item celestial está saindo dela? Infelizmente, com nosso cultivo, não conseguiremos nem chegar perto disso. Em um pico de montanha longe da piscina celeste da morte, muitos do domínio celestial se reuniram aqui enquanto olhavam para a direção da piscina em estado de choque. À medida que a energia do caos surgiu acompanhada por uma névoa verde ofuscante, a luz penetrou no céu e iluminou todo o lugar. Fracamente, todos podiam até ouvir um som maravilhoso semelhante à abertura da terra. Mesmo estando longe, muitas pessoas conseguiram avançar significativamente em seu cultivo sob o sol, enquanto os outros cultivadores que o perderam ficaram cheios de arrependimento. Foi por isso que nos últimos dias, as proximidades da piscina celeste da morte ficaram muito animadas. Boom, asterisco no céu, carruagens divinas, navios de guerra e barcos voadores aparecerão, emitindo um som surpreendente. Muitos cultivadores poderosos correram para cá, mas não tinham forças para chegar perto, então só podiam ficar do lado de fora. Algumas forças puldarussas até trouxeram armas do grau sagrado para cá, mas no final, elas só conseguiram chegar perto da parte mais externa da piscina celeste da morte. De tempos em tempos, havia algumas flutuações que faziam com que a energia de todos aumentasse, o que fazia com que as pessoas quase vomitassem sangue e sofressem ferimentos graves. Ouvi dizer que até mesmo o imortal da Terra Santa Celestia está correndo aqui por causa dessa flutuação. Alguns dias atrás, alguém viu uma luz divina dourada no vazio vindo aqui, como um caminho para o céu. A coisa toda era muito assustadora. Um caminho apareceu imediatamente, destruindo tudo, e se estendeu para as profundezas do Sky Pool of Death. A figura no topo é provavelmente aquele misterioso imortal. Isso é verdade. Parece que a coisa que apareceu no Sky Pool of Death desta vez é algo extraordinário a ponto de até mesmo o imortal ficar alarmado com isso. Isso mesmo. Não há como errar. Naquela época, parecia que também havia uma batalha devastadora acontecendo lá dentro, e o som era tão horrível que, de uma longa distância, fazia as pernas das pessoas fraquejarem. Muitos cultivadores começaram a discutir os grandes eventos que aconteceram ao longo dos dias, especialmente sobre aquele imortal que chamou a atenção de inúmeras pessoas. Boom, assim que eles estavam discutindo o assunto, uma monstruosa luz de sangue de repente correu para o céu das profundezas da piscina celeste da morte, como se algum acidente tivesse ocorrido. Seu rugido aterrorizante alcançava as partes externas e, vagamente, todos podiam ver o local que estava envolto em névoa. Uma figura com aura celestial pairando ao seu redor estava lutando com um vago ser invencível. O poder da batalha foi surpreendente, e cada movimento continha os princípios do mundo, destruindo tudo em seu raio de 1 milhão de quilômetros. Então, todos viram a cena chocante que fez todos os olhos se arregalarem e seus couros cabeludos tremerem.
Como se o sangue deles estivesse prestes a congelar, a alma de todos tremeu. De repente, a luz do sangue penetrou no céu. O corpo do imortal explodiu por dentro em vários pedaços, causando uma monstruosa onda de sangue. Até o imortal foi morto por dentro. Como isso é possível? O Sky Pool of Death é tão perigoso que até mesmo um imortal foi morto. Devemos partir e não ficar mais. Voltando aos seus sentidos, todos estavam tremendo de medo, incluindo suas almas. Logo, notícias sobre aquele misterioso imortal que se dirigiu ao Sky Pool of Death e aparentemente derrotado por dentro sacudiu todo o Sky Domain, causando uma onda de choque assustadora. Capítulo 233 Mestre é muito forte para morrer, você pode finalmente morrer. Isso não é possível. Mestre é tão poderoso. Como ele poderia ser derrotado lá? Isso deve ser falso. Impossível, não acredito. Vou procurá-lo. Na Terra Santa Celestia, o rosto de Yao Yao ficou pálido enquanto seus olhos estavam vermelhos e inchados. Com um rosto sem alma, suas mãos pequenas e frias agarravam suas mangas enquanto ela não ousava acreditar que esses rumores que ela ouviu eram verdadeiros. Como meu poderoso mestre pode realmente ser morto dentro do Sky Pool of Death? Ao lado dela, a vovó Inho aparecia amarga e resignada, pois não ousava acreditar nesses rumores também porque a impressão que o imortal deu a ela era muito profunda. Como poderia um ser com tal terror insondável e confiança inflexível ser derrotado assim? No entanto, de acordo com as notícias que eles ouviram ao longo dos dias, bem como o pingente de jade rachado que o imortal deixou para Yao Yao, apenas confirmou que todos esses rumores eram realmente verdadeiros, o que a deixou em um estado mais amargo. Yao Yao, talvez o imortal não esteja morto. É apenas uma suspeita, já que eles estavam tão longe dele naquele momento, então ninguém realmente o viu morrendo lá. Vovó Inho a confortou Yao Yao, não querendo que ela ficasse muito triste, mas ela não estava muito confiante em suas próprias palavras. Mesmo que ninguém tenha testemunhado com seus próprios olhos, ainda assim aconteceu na frente de uma grande multidão, e apenas uma pessoa cega não poderia ver aquela figura surpreendente e aterrorizante naquele dia. Suas palavras eram apenas uma fantasia que ela mal estava segurando. Ao ouvi-la, Yao Yao ainda permaneceu pálida enquanto quase desabou no chão. Então, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, e como um colar de pérolas quebrado, não parava de cair. Mestre é tão poderoso. É impossível para ele morrer. Ele me prometeu que não vai me deixar para trás, ela murmurou enquanto relembrava os dias que ela passou com seu mestre durante esses tempos. Tudo começou quando ele salvou ela e a vovó Inho das mãos da gangue da Tempestade Negra antes de aceitá-la como sua discípula para ensiná-la a cultivar. Depois disso, ele até a trouxe por muitas cidades antigas, montanhas divinas e áreas proibidas. O homem que era incomparavelmente gentil com ela deu-lhe calor e paz infinitos, fazendo-a perceber o quão maravilhoso era este mundo com suas montanhas e rios magníficos, luz gloriosa, vento fresco, inverno com neve e primavera ensolarada. Como ele pode ter ido embora? Ele realmente vai me abandonar assim? Nesse momento, ela podia sentir sua visão escurecendo, pois não estava disposta a acreditar que tudo isso era real.
porque o mestre ainda escolheu ir em direção à piscina celestial da morte sabendo o quão perigoso é. Jiang Yang. Ele deve ter planejado tudo isso. Foi ele quem contou ao mestre. Mesmo que o mestre soubesse que era uma armadilha, ele ainda escolheu ir. Deve haver algum motivo convincente. Eu nunca poderei perdoá-lo. Ela então ficou muito mais calma e enxugou as lágrimas, como se tivesse crescido de repente. Ela decidiu ir em direção ao Sky Pool of Death para encontrar seu mestre, pois ela só estava disposta a acreditar nas notícias se ela mesma visse seu cadáver. Ela não acreditava que seu mestre todo-poderoso realmente morreria ali e, depois de ouvir sua decisão, a vovó Inhua ficou chocada e incrédula, mas nos olhos de Yao Yao, ela podia ver sua determinação. Se Imortal sabe sobre isso, ele definitivamente não iria querer que você se colocasse em perigo. Ela suspirou e balançou a cabeça ao perceber que Yao Yao agora era completamente diferente daquela garotinha da época que se escondia atrás dela quando encontrando bandidos. Agora, ela havia se tornado mais madura e ninguém poderia impedi-la. Apoio sua decisão. Dado o quão bem ele tratou você, como poderíamos ignorar um acidente tão grande que aconteceu com ele? O sorriso da vovó Inhua tornou-se mais reconfortante. No entanto, nem ela percebeu que depois que Yao Yao tomou essa decisão, um padrão fraco em forma de pétala de pêssego brilhou em sua testa antes de desaparecer rapidamente, e uma aura etérea apareceu em seu corpo, como se ela pudesse ascender ao reino superior. A qualquer momento. Durante este período, as notícias sobre o que aconteceu no Sky Pool of Death rapidamente se espalharam por todo o Sky Domain como uma tempestade. Inúmeros ficaram chocados e horrorizados, pois não podiam imaginar que um incidente tão grande pudesse acontecer. Suspeita-se que o misterioso imortal, que poderia simplesmente destruir uma montanha mística com um aceno de mão, morreu depois de correr para a piscina celeste da morte. Naquele dia, uma luz de sangue penetrou no céu e iluminou a terra ao redor da piscina celeste da morte, acompanhada por aquela sombra medonha que assustou os corações de inúmeros cultivadores irrompendo em uma batalha monstruosa. Nesta batalha, muitos cultivadores testemunharam pessoalmente que o imortal foi despedaçado antes que sua aura desaparecesse completamente por dentro. A notícia era simplesmente assustadora demais. O estranho fenômeno no Sky Pool of Death sacudiu todos os cantos do mundo, provocando muitas forças para correr, mas agora, o lugar estava cheio de uma atmosfera aterrorizante, pois até o céu parecia ter ficado vermelho sangrento. Um imortal foi morto aqui, então como era possível para qualquer um deles fazer melhor do que ele? No final, havia apenas a possibilidade de morrer em uma morte pior. De repente, eles decidiram se retirar rapidamente do Sky Pool of Death, pois não ousavam ficar aqui por mais tempo. Afinal, mesmo que um artefato aparecesse aqui, eles ainda precisavam estar vivos para usá-lo. Por causa disso, o Sky Pool of Death de repente se tornou 1 milhão de vezes mais aterrorizante do que qualquer área proibida. Havia agora um raio de 10.000 quilômetros onde ninguém ousava se aproximar. Ao mesmo tempo, em uma vasta cordilheira com altas árvores antigas, Jiang Yang usava uma camisa longa com uma expressão calma enquanto estava na estrada de uma cidade remota. Ao ouvir as notícias de todos os cantos do mundo, ele não pôde deixar de sorrir e disse: ele realmente é um homem arrogante e idiota.
Ele realmente pensa que é invencível no reino inferior. No final, ele ainda acabou sendo morto por mim no Sky Pool of Death. Sua expressão era extremamente confiante, como se tudo estivesse sob seu controle. Aos olhos dele, era justo que as coisas fossem exatamente assim, já que foi ele quem conspirou contra Gu Shangji. Quem se importa se ele é todo-poderoso? No final, ele ainda foi morto pela armadilha que deixei para trás. Em seus olhos, Gu Shangji era incomparavelmente arrogante, ostentando sua identidade como alguém do reino superior enquanto permeado com desprezo e indiferença pelos seres vivos no reino inferior. Foi por isso que uma vez ele deu a notícia de que um artefato havia aparecido no Sky Pool of Death. Um grande artefato que faria Gu Shangji ser o primeiro a correr, mesmo sabendo que era uma armadilha óbvia. Jiang Yang conhecia muito bem esse tipo de pessoa, e era por isso que ele estava tão confiante em seu esquema. Como alguém do reino superior, ele certamente sabia o quão precioso aquele item na piscina celeste da morte é baseado em seu conhecimento. Então, é impossível para ele desistir depois de saber. Mesmo que ele saiba claramente que é uma armadilha, ele ainda terá que pular direto nela. Resumindo, além de Jiang Yang, qualquer outra pessoa que ousasse simplesmente entrar na piscina celeste da morte só encontraria a morte, e Gu Shangji não era exceção. Aquele imortal realmente foi morto por Jiang Yang. Atrás dele, Zhao Yi, que atuava como seu guarda e servo. Ela ficou profundamente chocada quando ouviu essas palavras, fazendo com que seus olhos se arregalassem. Ela nunca esperou que as poucas palavras de Jiang Yang naquela época fossem capazes de matar o misterioso e poderoso imortal no Sky Pool of Death. Vendo um terror tão insondável, ela não pôde deixar de tremer e sentir um arrepio na espinha. Ao mesmo tempo, sua reverência dentro de seu coração em relação a ele disparou, pois sua força era simplesmente insondável. O terrível poder do imortal ainda estava fresco em sua mente, mas em um piscar de olhos, ele foi morto no Sky Pool of Death. Pensando nisso, ela não pôde deixar de suspirar de emoção. Embora o cultivo de Jiang Yang não fosse páreo para o imortal, seus métodos eram muito mais assustadores do que qualquer outro cultivador. Ele não passa de um mero imortal. Jiang Yang notou a expressão dela e sorriu levemente enquanto suas palavras mostravam que Gu Shangji não era mais sua preocupação ou em sua mente. Aos seus olhos, Gu Shangji já era um homem morto, e de acordo com as notícias, mesmo que ele não estivesse morto, não demoraria muito até que ele se fosse para sempre, já que a armadilha que ele deixou para trás não era algo de qualquer pessoa comum poderia resistir. Antes disso, Gu Shangji o intimidava e humilhava por causa de seu alto nível de cultivo, e Jiang Yang sempre se lembrava desse rancor até agora. Mesmo que ele não fosse uma pessoa de mente estreita, havia algumas coisas que precisavam ser vingadas, especialmente porque Gu Shangji era uma obstrução em seu caminho. É uma pena que eu não tenha conseguido acabar com ele sozinho. Ele balançou a cabeça antes de descartar rapidamente o pensamento. Durante suas reencarnações anteriores, ele encontrou muitos inimigos como Gu Shangji, mas o resultado foi sempre o mesmo. Ou eles foram mortos por suas próprias mãos, ou seriam atendidos pelos muitos ases em suas mangas para que não representassem mais nenhum obstáculo para ele. Agora, era muito mais simples para ele realizar seu próximo plano.
O sucessor desta geração é uma pessoa extremamente cautelosa. Mesmo o local combinado é tão longe da Terra Santa Celestia. Quão assustada ela está com aquele chamado imortal. Logo, 3 dias depois, Jiang Yang trouxe Zhao Yi por muitas cadeias de montanhas e chegou ao local combinado. Era um vale que parecia incomparavelmente vasto, e as montanhas ao redor pareciam incomparavelmente altas com árvores antigas e trepadeiras entrelaçadas. No meio do vale, havia um lago azul semelhante a jade. Depois de chegar ao local, Jiang Yang não pôde deixar de franzir as sobrancelhas ao sentir secretamente uma sensação de perigo. Um ser como ele teria um instinto para tais sentidos no escuro na maior parte do tempo. Haverá algum tipo de imprevisto. Ele silenciosamente franziu as sobrancelhas, mas desta vez, ele trouxe algo com ele, então não o incomodou tanto. Depois de experimentar muitas coisas, ele estava confiante em lidar com qualquer acidente. Eu já estou aqui. Você pode sair agora, ele disse categoricamente enquanto examinava a cordilheira à sua frente. Ele já podia sentir uma flutuação na energia vindo de lá, então era óbvio que a pessoa que o convidou estava escondida lá dentro. Asterisco assim que suas palavras saíram, uma série de figuras apareceu de todas as direções vestindo uma armadura dourada com um brilho glorioso e uma aura poderosa que exalava um terror assassino. Eles são do reino superior. Como isso é possível? Ao perceber a aura especial nessas pessoas, Zhao Yi não pôde deixar de se sentir chocada, pois não esperava que Jiang Yang encontrasse alguém do reino superior vindo aqui. Qual é a sua verdadeira identidade? Nesse momento, Jiang Yang ainda permanecia calmo, como se não estivesse nem um pouco surpreso, o que a surpreendeu ainda mais. Sua origem é provavelmente muito mais assustadora do que eu poderia imaginar. Onde está seu mestre? Jiang Yang não se importava com esses guerreiros dourados à sua frente enquanto continuava calmamente, diga a ela para vir me encontrar. Depois de todo esse problema, qual é o sentido de ser tão vigilante? Ele falou em uma língua do reino superior, uma que não é deste mundo. Felizmente, o cultivo de Zhao Yi era forte o suficiente para ela entender o que ele estava dizendo, caso contrário, ela certamente ficaria confusa neste momento. Nosso mestre está no pavilhão no centro do lago. Por favor, venha conhecê-la pessoalmente. O guerreiro dourado liderando o grupo estava avaliando-o minuciosamente, como se precisasse ter certeza absoluta antes de contar. Ao ouvi-lo, Jiang Yang franziu as sobrancelhas, pois já era muito respeitoso com ele vir aqui pessoalmente, mas a outra parte não estava disposta a vir e recebê-lo neste momento, o que o deixou insatisfeito. No entanto, ele ainda manteve uma expressão calma na superfície e não expôs suas emoções. A seus olhos, o sucessor do Palácio Mortal nesta vida tinha uma personalidade orgulhosa e indomável, o que explicava por que ela relutava tanto em se submeter a ele. Quando ele pensou sobre isso, ele finalmente entendeu seu vago sentimento de desconforto agora. Talvez as coisas não sejam tão simples hoje, mas não me importo de ensinar uma lição à atual sucessora do Palácio Mortal para que ela entenda quem aqui tem o status mais elevado e como o Palácio Mortal surgiu. Espero que ela não se arrependa de seu ato desrespeitoso hoje, quando chegar a hora, disse ele com indiferença antes de trazer Zhao Yi e seguir atrás dos guerreiros dourados até o pavilhão no centro do lago.
Quanto às expressões estranhas nos rostos dos guerreiros dourados, ele não prestou muita atenção, pois finalmente concluiu porque o atual sucessor do Palácio Mortal o convidou para ir a um lugar tão remoto em vez de visitá-lo no Celestia Holy Terra. Todas as suas ações são extremamente escondidas sem deixar vestígios. Isso não é um sinal de má intenção. Logo, ele viu a figura no pavilhão que o esperava. Mesmo com um véu cobrindo o rosto, era difícil esconder aquela beleza etérea dela. Sua expressão era calma e seus maneirismos eram de outro mundo, como se ela fosse um ser acima de tudo. No momento, ela o examinava com um olhar estranho. Ela não era outra senão Ilming Kong, que estava armando uma armadilha aqui há muito tempo. Ela não esperava que ele realmente acreditasse naquela carta que ela decidiu enviar no final e deixar a Terra Santa Celestia para vir para cá. Mesmo que ela tivesse muitas confusões em sua mente, isso não abalou sua determinação de matá-lo. Então, a armadilha que ela preparou desta vez foi 1000 vezes melhor do que a última que ela usou em Yeling. Não importa o quão poderoso Jiang Yang fosse, ele ficaria gravemente ferido desta vez, pelo menos, mesmo que conseguisse sobreviver. Ela é a atual sucessora do Palácio Mortal. Não é à toa que ela faria algo assim. Ao examinar a figura no pavilhão, Jiang Yang se sentiu um pouco perdido. Ele sempre foi bom em ler as pessoas e, pelos maneirismos dela, ele poderia dizer imediatamente que tipo de personalidade essa linda mulher na frente dele tinha. Era altamente possível que ela relutasse em se submeter a ele, mas ele não se importava muito com isso, já que já havia lidado com muitas mulheres rebeldes como ela antes e sabia como fazê-las se submeter a ele. Você é Jiang Yang. Quando muitos pensamentos começaram a surgir em sua mente, a mulher no pavilhão falou com uma voz celestial, mas assassina. Eu sou Jiang Yang, disse ele calmamente. Eu sou aquele que você está procurando. Você é o atual sucessor do Palácio Mortal. Nesse ponto, ele estava demonstrando confiança ao confessar sua identidade, já que não estava nem um pouco preocupado com as intenções dela. Ótimo! Então você pode morrer agora. No entanto, Ilming Kong franziu as sobrancelhas delicadas sem respondê-lo antes de acenar de repente com as mangas com um olhar gelado. Asterisco boom, asterisco uma energia crescente e aterrorizante veio de todas as direções, enchendo o lugar com uma atmosfera sangrenta, enquanto cobria o céu com sua vastidão. Muitos guerreiros dourados começaram a descer de todos os lados da montanha e de repente o atacaram como uma torrente. Capítulo 234 Os preparativos do mortal apenas lhe deram a vantagem. Não é bom, a expressão de Zhao Yi mudou quando ela ficou pálida. Todos esses homens estão no reino dos reis iluminados, no reino quase sagrado e no reino sagrado também. Sua voz tremia enquanto ela falava, suas palavras agiam como um azar, pois até especialistas no reino nobre sagrado e no reino do Senhor sagrado apareceram e correram em direção a Jiang Yang. Deve-se notar que aqueles no reino do Senhor sagrado já eram considerados os mais poderosos no reino da estrela celestial. Afinal, exceto por Terra Santa Celestia, nenhuma outra seita tinha alguém na Sacred Lord Realm, que fez todo o resto lesser. No entanto, o lado oposto convocou muitos guerreiros poderosos com apenas um aceno de mão, todos com o objetivo de matar Jiang Yang. Ela pensou que eles estavam lá para dar as boas-vindas a Jiang Yang, mas,
em vez disso, eles estavam esperando para assassiná-lo. Jiang Yang franziu a testa. Ele ficou chocado com isso, mas não tanto. Você vai se arrepender de me atacar, disse ele a Yuming Kong, pensando que ela era a sucessora do Palácio Mortal. Silêncio. Sua morte já foi determinada. Sua resposta foi curta e fria. A névoa começou a aparecer, tornando o lugar embaçado enquanto subia para cobrir tudo. Ao mesmo tempo, ela folheou a página de um decreto dourado. Asterisco boom, asterisco o chão começou a tremer quando uma espada emergiu do decreto. Parecia tão grande quanto uma montanha quando disparou para o céu e perfurou a névoa. Era quase como milhões de estrelas explodindo. O enorme poder que detinha era suficiente para destruir tudo, e os tremores secundários transformaram as montanhas circundantes em pó. Quando isso aconteceu, ela se preparou para atacar Jiang Yang e matá-lo. Feixes de luz coloridos emergiram quando suas vestes externas se espalharam, fazendo as montanhas ao lado dela se erguerem do chão antes de se desintegrarem. Você não é o sucessor do Palácio Mortal. Jiang Yang franziu a testa e sua expressão calma mudou. Ele não era estúpido e se perguntou se ela não poderia ter qualquer ligação com o Palácio Mortal. Afinal, ela tinha vindo para matá-lo. Suas suposições estavam todas erradas, e agora ele se serviu em uma bandeja de prata. Jiang Yang parecia insatisfeito com esse pensamento, pois tudo estava fora de seu controle novamente. Se sim, então quem usou uma das técnicas secretas do Palácio Mortal para me informar sobre sua localização? Caramba! Quem está planejando me matar? Jiang Yang não teve tempo de reagir. Afinal, seu nível de cultivo era insuficiente para combater tal ataque. Além disso, ele ainda estava cercado pelos guerreiros dourados. Ele não tinha como escapar. A expressão de Jiang Yang ficou fria quando ele beliscou o selo em seu corpo. Folhas de luz apareceram atrás dele, brilhantes e puldaruças como o sol nascente. Logo um grande símbolo dourado apareceu, penetrante em seu brilho. Ele flutuava no ar enquanto irradiava luz sagrada, os princípios saprimos que todas as coisas seguiam. Poderia até afundar o continente se aterrissasse. No entanto, seu poder ainda era insuficiente para despertar totalmente o ser divino interior. Um selo celestial. Yuming Kong reconheceu a arma imediatamente. O ser divino interior estava prestes a despertar e causar uma explosão de poder equivalente à de um ataque com força total de um especialista do reino do Imperador Sagrado. Havia apenas um desses artefatos em todo o reino da Estrela Celestial, que pertencia ao Sagrado Imperador Celestia. No entanto, ela não mostrou nenhum sinal de choque, pois sua expressão se tornou mais solene. Asterisco Clé. Clé. Clé, asterisco. Os fundamentos da forja parecem se desenrolar enquanto uma aura sagrada envolve o ar. Ela puxou uma espada dourada divina, que continha um ser divino que acordaria por conta própria sem sua invocação. Uma arma de grau imperador sagrado. Ela deve ter vindo bem preparada. Quem está tentando me matar? Jiang Yang parecia aflito, sentindo-se menos seguro com o selo celestial que ele sempre carregava consigo para proteção. Asterisco boom, asterisco outra onda de explosões estourou, os sons lembrando a explosão de estrelas ou até mesmo galáxias, ondas batendo contra os penhascos e meteoros caindo.
O espaço ao redor deles parecia rachar com o poder. Asterisco Bang, asterisco Jiang Yang cuspiu sangue enquanto caía para trás, coberto de sangue. O impacto de seu corpo quebrou uma cadeia de montanhas, causando-lhe ferimentos graves. Ele parecia uma bagunça. Ele não apenas teve que ser atacado por Ilmingkong, mas também teve que se defender contra os múltiplos guerreiros dourados de todos os lados. Embora ele possuísse um artefato do grau do Imperador Sagrado, ele não poderia utilizar nem mesmo uma pequena fração de seu poder e, portanto, perdeu contra alguém com outro artefato do grau do Imperador Sagrado. Quem diabos é você? Por que você quer me matar? Jiang Yang gritou, querendo saber quem era Ilmingkong. No entanto, ela não respondeu, correndo em direção a ele com sua arma. Ela pode ser capaz de matá-lo aqui e agora, ajudando Gu Shangji a se livrar dele. Jiang Yang, no entanto, fez a melhor escolha nesta situação. Cerrando os dentes, ele quebrou o selo do símbolo da reencarnação e fugiu. Ele aproveitou a energia da Terra e usou o selo celestial para remover quaisquer obstáculos. Ninguém, exceto Ilmingkong, poderia detê-lo. Jiang Yang, me ajude. De alguma forma, ele também conseguiu pegar um jauri desgraçado enquanto se preparava para romper a parede de pessoas que o cercavam. Ilmingkong notou quebrando o selo do símbolo da reencarnação, é claro. Para o mortal, era algo que deveria ser mais importante que sua própria vida. Afinal, era algo que ele poderia não ter após cada reencarnação. Isso significava que Jiang Yang havia entrado em pânico e se tornado incapaz de priorizar corretamente. Envie meu pedido para todas as montanhas místicas e áreas proibidas. Vamos começar a dar Kufiaval, e nosso alvo é a Celestia Holy Land. Um de seus discípulos roubou um artefato das montanhas místicas, diga-lhes para entregarem Jiang Yang imediatamente. Ela acenou com a mão friamente e deu uma ordem a um subalterno parado atrás dela. Seu plano original era atrasar o retorno do mortal Oni, ele quebrando o selo do símbolo da reencarnação para tomar emprestado seu poder era exatamente o que ela queria. Depois de dar a ordem, ela perseguiu Jiang Yang, pois não planejava deixá-lo ir tão facilmente. Seria melhor se ela pudesse matá-lo. Enquanto os cultivadores e as diferentes facções estavam do lado de fora discutindo sobre o terror, no fundo da piscina celeste da morte estava uma figura borrada, longa e esguia com as pernas cruzadas enquanto cercada por energia celestial e demoníaca. A névoa no ar fazia tudo parecer indistinto, e altas plantas de lótus cresciam na água límpida. Suas folhas eram grandes como bacias para receber a essência do céu e da terra, assim como a luz do sol, da lua e das estrelas. Os feixes de luz desceram ao solo como água de uma cachoeira, acompanhados por uma alta concentração de energia demoníaca. Acima da figura, um grande frasco pairava na água, brilhando sombriamente. O padrão entrecruzado de linhas grossas e finas parecia ser tão sinistro e misterioso quanto a escritura do universo. Qualquer cultivador teria arregalado os olhos em choque com a visão, pois era inacreditável que alguém ainda vivesse dentro da piscina. Era Gu Shangji. Seus olhos estavam semicerrados, luz sagrada de preto e branco emitindo deles. Fileiras e fileiras de runas, conjuradas com suas mãos, foram marcadas no ar ao redor para virar a energia do lugar de cabeça para baixo. Assemelhavam-se a pequenos sóis negros. Quando ele terminou,
ele abriu os olhos em perplexidade. Recebi o fortuite de Jiang Yang sem motivo novamente. O plano de Ilming Kong deve ter dado certo. Com quantos métodos ela tem à sua disposição, ele não conseguiria escapar ileso dela. Isso deve ter prejudicado sua fortuidade. Gu Shangji havia planejado deixar Ilming Kong atrasar Jiang Yang por mais alguns dias, mas ele havia subestimado seus métodos para fazer isso, o que poderia ser informado pelas notificações do sistema. Jiang Yang provavelmente estava sendo caçado por ela agora. O esquema de Gu Shangji levou Jiang Yang a pensar que o Palácio Mortal havia enviado pessoas atrás dele, razão pela qual ele deixou a Terra Santa Celestia para o mundo exterior. Ilming Kong, como Regresse, provavelmente conhecia muitas de suas técnicas. Jiang Yang teria ficado preso graças às suas tramas em camadas, mesmo que ele fosse o mortal. No entanto, ela ainda pode achar difícil matá-lo. O mortal deve ter gastado muita energia para esconder algo dentro desta piscina, já que ele colocou várias runas feitas pelo Deus da Destruição aqui, e colocou 3 feras ferozes, todas no Reino Sagrado e um cavaleiro sem cabeça no Senhor Sagrado Reino como guardas do lado de fora. Esses pequenos truques podem ser capazes de parar qualquer um, mas não são nada para mim. Gu Shangji olhou para as runas perto dele sem tocá-las. Todo o caos lá fora foi criado deliberadamente por ele. Graças aos seus planos, ele poderia mergulhar na parte mais profunda dela facilmente. Ele havia feito isso antes no continente celestial antigo, roubando os espíritos celestiais do portão celestial sem problemas. Tudo isso sob o nariz dos anciões e monstruosidades antigas também. As armadilhas da piscina eram muito diferentes em comparação com a estrada dentro do portão celestial. O céu e a terra eram totalmente diferentes. A Terra aqui nunca permitiria muita energia que este reino não pudesse suportar. Assim, o nível de dificuldade foi bem menor. A especialidade de Gu Shangji estava em seu talento espacial, o que o tornava bom em se esconder. Ele decidiu, depois de pensar um pouco, fingir sua morte. Dessa forma, ele poderia esconder seus movimentos e não lançar nenhuma outra armadilha armada pelo mortal. Além disso, isso poderia fazer com que outros se afastassem do local e não se intrometessem em seus planos. A maioria de seus planos era agir de acordo com o plano de Jiang Yang para ele. Afinal, era um esquema de Jiang Yang enganá-lo, e esse tipo de jogo era algo que ele gostava de fazer. Foi ótimo que ele também pudesse aproveitar a oportunidade que Jiang Yang havia construído meticulosamente para si mesmo. Ele poderia até adicionar mais combustível à divisão entre Yao Yao e seu irmão. Tudo o que Gu Shangji tinha que fazer era sentar aqui e colher suas recompensas. Quando Jiang Yang chegar, o último de seu fortuite será arrancado dele. Boom, A8 alabarda demoníaca estéril apareceu em sua mão, recuperando-se por conta própria enquanto cortava e destruía os células da matriz diante dele. Os princípios e formações que regem o selo foram então alterados para seu próprio uso. Dentro da parte mais profunda da piscina, um lótus de aparência única cresceu, com fios de cast emaranhados nas folhas. Suas raízes penetraram profundamente no fundo da piscina e a planta parecia forte o suficiente para resistir ao apocalipse. Era o lótus verde purificador do mundo, ainda não amadurecido. Gu Shangji observou de longe, pensamentos passando por sua mente.
Um zumbido alto ecoou no ar quando ele tomou uma decisão e deu um passo à frente. Ele tomaria para si mesmo, mesmo que ainda não estivesse maduro. O Gran Flesk apareceu sozinho para defendê-lo contra o terrível poder do Lotus. Havia o som de ossos esfregando uns contra os outros, e Gu Shangji podia ouvir os sons profundos de trituração feitos pela virada de mundos antigos. Eles provavelmente poderiam triturar uma pessoa em pedaços. No entanto, conforme o Gran Flesk dizia, as folhas se abriram uma a uma e ele pulou nela antes de cruzar as pernas e se sentar. À medida que as folhas se fechavam, qualquer movimento perdido logo se desvanecia. Logo, tudo ficou quieto e tudo o que restou foi uma planta de lótus solitária. Gu Shangji estava em um estado muito estranho agora. Seu coração demoníaco começou a bater, o som do bombeamento de sangue semelhante ao de um grande tambor. Um desejo de devorar começou a se espalhar por sua mente. Em seu estado embaçado, ele podia ver uma semente de lótus do tamanho de um polegar, com veias antigas e misteriosas por toda a superfície. O padrão se assemelhava à manifestação do Tao, mas também à culminação dos princípios mundiais. Parecia flutuar no vazio, com matéria escura ao seu redor. Ele testemunhou a formação do universo e o longo fluxo do tempo. Os mundos floresceram dentro da matéria escura quando a semente caiu, então evoluíram para um universo infinitamente grande. Quando ele abriu a boca e engoliu a semente, um terrível buraco negro a consumiu, e as cenas que apareceram diante dele se dobraram sobre si mesmas e desapareceram. Seu mundo interno agora havia começado a evoluir. Seu nível de cultivo começou a se elevar, transformando seu mundo interno em um universo interno. Seu primeiro sentimento foi que ele poderia controlar o poder dos mundos, lidar com toda a sua energia e segurar o universo em seu punho. Até mesmo seu cultivo havia subido ao nível do reino nobre e sagrado. O que está acontecendo? Essa aura. Aquele gênio do mal finalmente colocou as mãos naquele item dos livros. Os preparativos do mortal apenas lhe deram a vantagem. Jiang Chuchu estava dentro do mundo interior e podia vê-lo sendo engolido pela energia do caos, exceto o céu, que permanecia acima das nuvens. Ela ficou chocada com a visão e não conseguiu se acalmar, finalmente desabando sobre uma rocha com o rosto pálido. Ela havia perdido toda a esperança. Impossível. Já não avisei o mortal. Nenhum de seus planos de backup funcionou. Jiang Chuchu não podia acreditar em seus olhos. Gu Shangji era muito poderoso para poder ignorar todas aquelas técnicas. Ela não podia impedir que isso acontecesse, e agora tudo estava progredindo exatamente como Gu Shangji havia previsto. Nos dias seguintes, outro evento varreu todo o domínio do céu, chocando suas inúmeras facções. Todos ali agora estavam pálidos de medo. A sublevação das trevas ocorreu repentinamente sem nenhum sinal. Seres espirituais em montanhas místicas e áreas proibidas alegaram que um jovem discípulo havia roubado um artefato deles e queria que a Terra Santa de Celestia os devolvesse. Muitos élderes no sagrado nobre reino haviam despertado, com soldados agora nos portões da Terra Santa de Celestia. Muitos imaginaram que era apenas uma desculpa, e o discípulo era apenas o gatilho para tudo o que estava acontecendo. Afinal, muitas áreas queriam lutar contra a Terra Santa Celestia, mas não haviam se mudado antes. Agora não podemos nem ficar aqui.
porque a manifestação deixada aqui pelo Celestial Sky Emperor desapareceu repentinamente. A atmosfera era grave e supressiva dentro do Palácio da Terra Santa Celestia. Jiang Yang, que havia usado várias técnicas para fugir com ferimentos graves, podia sentir o ódio dirigido a ele. Era óbvio que a misteriosa mulher de quem ele havia escapado estava atrás dos exércitos que se aproximavam em sua porta. Jiang Yang planejou evocar a manifestação de seu antepassado principal, usando-o em conjunto com o selo celestial para conter seus ataques. Sua estratégia falhou, porém, porque a manifestação já havia desaparecido e não podia ser evocada. Isso tornou seu status dentro do local muito pior. Sem mencionar que os anciões sabiam que ele havia roubado o selo celestial. Esses problemas internos e externos teriam causado um problema sério. A expressão de Jiang Yang ficou descontente, sem nenhum traço de sua calma passada. Ele sentiu que alguém estava tramando sua queda. Não? Eu tenho que ir para a piscina celeste da morte agora mesmo. Eu não posso mais ficar aqui.